Oi, boa noite, meus amores, graça e paz. Mais uma pérola do papai, graça e paz. Deus abençoe tremendamente vocês, amém? E continuo pedindo a Deus para abrir o entendimento de todos vocês, amém? Agora é a graça, é tudo de graça, amém? E o braço do Senhor está estendido em vocês. Amém? Que é o poder dele. Está sobre nós. Você sabia disso? Jesus e Deus está dentro de nós. Vocês estão com o penhor de Deus, com o DNA de Deus. Eu li agora isso. Glória a Deus. Os crentes que diz que crente estão se calando, gente. Por medo de zombaria e perseguições. E não assume a fé, entendeu? Veja, eu peguei esse conteúdo aqui, eu estava estudando agora, mais outra pérola do papai, dizendo que nós somos Jesus. Viu só? 2 Coríntios 13, versículo 5, que Jesus está em nós. Tá vendo? Mais uma pérola do papai. 2 Coríntios 5, versículo 18 e 19, na Bíblia de Estudo, está dizendo: quando duas pessoas se desentendem, precisa se reconciliar para se reaproximar. Veja só, esse foi o caso entre o ser humano e Deus, desde o Adão. E aí Jesus reconciliou nós com Deus. Veja, foi ou não foi? Ele foi o mediador entre Deus e o homem, Jesus. Entendeu? Porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Ele teve que morrer para o Espírito dele descer na terra. Ele morreu e até hoje o Espírito de Jesus está descendo na barriga de uma mulher. Olha que coisa linda, gente. Veja só. Amém. Vamos lá, vai. Coisa linda. Esse pitisco que eu sempre dou é porque quando dá tempo de estudar. Hoje não deu quase nada, mas eu corri e deu um pouquinho. Entendeu? Agora que estava começando a cochilar um pouquinho. Mas aí, é porque é muito bonitinha a Bíblia, a letra, e aí eu começo a cochilar. Entendeu? Mas eu gosto de ler a Bíblia de estudo porque fala muito comigo. Entende? Vamos lá, gente. Ele deu a Bíblia do estudo, 2 Coríntios 3, que é onde está dizendo sobre a carta do Paulo. Por isso que eu tenho que ler um pedaço. A carta do Paulo. Porque nós somos carta viva, lida por todo mundo. Nós somos a carta, mas não com tinta, com o Espírito Santo. Entendeu? Vamos lá. Cartas autênticas. Corinto era uma cidade cosmopolita e extremamente idólatra. Além disso, era ao mesmo tempo altamente intelectual e moral, tanto que prática depravadas e promíscuas. Olha que nome! Promíscuas deram a ela a fama de ser uma das cidades mais pervertidas da antiguidade. Porém, aqueles que se convertiam ao Senhor Jesus passavam a ter uma conduta totalmente diferente dos demais. Essa era a alegria de Paulo, o fundador do trabalho evangélicos naquele lugar. 1 Coríntios 4, versículo 15, por estarem transformados pela fé. Esses novos cristãos passaram a ser
o maior instrumento de propagação do Evangelho de Cristo. Eles autenticavam com a própria vida aquilo que está registrado nas Escrituras, isto é, as cartas de recomendação de outras pessoas sobre eles. Não era necessária, pois ele mesmo se tornaram carta viva, que nós somos carta viva. Tá vendo? Agora vai dizer aqui, ó, escrita com a caligrafia divina para quem quisesse ver e ler. Tá vendo? Para quem crê. Entendeu? Mas tem gente que não crê, incrédulo. Mas nós somos carta viva, lida por todo mundo. Nós somos a Bíblia. Mas não com tinta, com o Espírito Santo. Agora falta o Espírito da graça, que é o entendimento. Romano 12. Deus quer batizar todo mundo com o Espírito da graça. Entendeu? Se você for batizado, você vai ver como é bom. Ele regenerou nós, faz toda a limpeza em nós. E nós vai ficar pronto para servir a ele. Porque está dizendo aqui que Jesus não é lei. Jesus nasceu na lei. Jesus nasceu na lei. Jesus era judeu. E nós não somos lei. Nós somos graça. Entendeu? Nós somos graça. Temos que viver na graça. Andamos na graça. Entendeu? Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler, vou fazer como eu faço toda vez. Eu vou ler o pedacinho onde chega que a gente somos carta viva, porque não vai dar para ler tudo. Amém? Vamos lá. Vamos ver onde é que fica. Porventura, começamos outra vez e louvar-nos a nós mesmos. Ou necessitamos, como algum, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações. Veja só. Conhecida e lida por todos os homens. Tá vendo? Que nós somos a carta viva, né? Não com tinta, mas com o Espírito Santo, tá? Vai dizer aqui. Entendeu? E é isso, gente. Só temos que crer, ter fé e confiar que Deus já fez tudo. A Bíblia não é mais sagrada. A Bíblia agora é um livro histórico. Nós somos o profeta da Bíblia. Nós somos o sacerdote. Nós somos geração eleita da Bíblia. Nós somos tudo. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Veja, a carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, veja, mas com o Espírito do Deus vivo, Olha que pérola. Veja, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da terra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letra em pedra, veio em glória, de maneira que o filho de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, tá vendo? Por causa da glória do seu rosto, a qual
era transitória. Por quê? É que nem acontece aqui hoje. Muita gente ainda, quando lê o Velho Testamento, está com o véu do Moisés. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Veja só. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória. Veja, em glória, o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tá vendo? E aqui está dizendo que até hoje as pessoas que lê Moisés fica com a mente cauterizado. Se quer falar só Moisés. Não, Moisés não, gente. Nós somos graça e graça, acabou. Tá entendendo? Ó, tá vendo? E não somos como Moisés, que ponha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o rosto dele. Tá vendo? Que até hoje, que as pessoas que lê a Bíblia, tá com o véu do Moisés. Tá vendo? Aqui, ó. Deus aboliu. Aí tá dizendo aqui, ó. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está posto levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O Velho Testamento foi abolido, só que não tem que rasgar a folha, como tem abençoado, que diz, então tem que rasgar a folha. Não. Deus quer que a gente aprenda o Novo Testamento para depois passar a gente para, entendeu? Para o velho, como eu. Eu aprendi a graça, agora eu posso ler tranquilo o Velho Testamento com um entendimento. Entendeu? Mas não é para rasgar a folha. Vamos lá. Agora, oração da noite. Aí quem quiser examinar a Escritura, examine. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. A carta de Cristo. Ministrada por nós. E escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, do Deus vivo, tá vendo? Não em tábua de pedra, mas nas tábuas de carne do coração, tá vendo? Que pela 2 Coríntios 3:3. Agora vamos na explicação do papai. No comércio, as cartas de recomendação são comuns. Nós as usamos nos emprego e no empréstimo. As cartas de Jesus que declaram o nosso valor para realizar a sua obra não vem em mera tinta e papel. Elas são os corações transformados. Olha aí, veja só. Elas são os corações transformados das vidas que tocamos. Elas são os espíritos que se derramam através de nós para outros. Os frutos da nossa obra testemunham o poder de Cristo em nós. Tá vendo? É isso que Deus quer, gente. Que todo mundo dê o fruto de Deus. Os são 9 frutos de Deus. Gálatas 5, versículo 22. Pai, talvez eu nunca perceba inteiramente o impacto da obra a qual tu me convocaste, Pai. Assim, agradeço, meu Pai, por me permitires ver
pelo menos uma parcela daquilo que tu fizeste através de mim, Pai. Isso me dá alegria e encorajamento, meu Pai, pois sei que tu me fizeste útil. Continua a trabalhar em mim, Senhor, Senhor, e ajuda-me a promover o teu reino, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus é bom todo o tempo ou não? Glória a Deus. Olha, Deus abençoe, gente. Esse Deus é lindo, 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 lindo. Bendito seja Deus, louvado seja Deus, exaltado seja Deus, glorificado seja Deus. Santo, santo, santo és tu, Senhor, digno de honra, digno de glória, digno de todo louvor, meu Senhor. Tu és tudo, tudo, tudo que nós precisamos, meu Pai. Nós somos tudo teu, Pai. Em nome do Senhor Jesus, todos nós pertencemos a ti, Senhor. Ninguém é nada, meu Pai. O Senhor é olheiro, nós somos um barro. Só temos que obedecer ao Senhor, meu Pai. Aleluia e glória a Deus. Pai amado, Tu és alfa, ômega, que não tem começo nem fim, meu Senhor. Tu és tudo que nós precisamos. Tu és alfa, ômega, que não tem começo nem fim. Tu és onipotente, onipresente. Pai, manifesta Teu poder sobre Teus filhos, da cabeça deles até a planta dos pés, meu Pai. Aleluia. Manifesta Teu poder, a Tua unção, meu Pai, a Tua graça, a Tua virtude e a Tua verdade e o Teu amor para com todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Saúde, paz, alegria, justiça e poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Romano 14, 17. Nós somos o reino de Deus. O reino de Deus está em cada um de nós. Cada um de nós. Amém? O reino de Deus está em cada um de nós. Lucas 17, versículo 21. Amém? E nós temos a fé do Abraão. Romano 4, Romano 6. Nós já fomos ressuscitados junto com Jesus. Entendeu? E é isso aí, gente. Romano 14, 17. Nós estamos no reino de Deus. Não é comida, não é bebida, é paz, alegria, justiça e poder do Espírito Santo. E você já tem esse poder. Só basta crer, crer, crer. Entendeu? Sabe qual é o problema? Muito cristão está fechando a boca. Não anuncia Deus. Tem que anunciar, não pregar. Anuncia. Por quê? Porque as pessoas querem isso, querem a palavra. A palavra não é só dar o papelzinho. Eu dou o papelzinho e falo na palavra. Quem não quiser, sai. Um carro doido. Que é assim. Às vezes oh, meu Deus do céu. Você tem que ter muita paciência. Tá bom, gente? Olha, obrigado por aqueles que estão já compartilhando, ajudando. Toda a honra, toda a glória é do papai. Não é meu não, tá bom? Eu não sou nada. Apenas eu sou usada. E ele quer usar todo mundo. Como ele usou Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Só tem esse. É o estreito. Tá? Oh, gente. Meus amores. Fica firme com Deus. Fica firme. Em nome do Senhor Jesus. Nem para a direita, nem para a esquerda. Com Deus. Você tem tudo. Sem Deus, não. Amém. Deus abençoe. Graça e paz.